Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aqui fala a natureza da fé, os exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Grande Deus, aleluia, Jesus, abençoa, Senhor, aleluia. Qual coisa, se você não achou, acompanha aqui na projeção. Aí depois você pratica na sua casa, folhear a Bíblia, ler a Bíblia, examinar as Escrituras. Amém? Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Porque por ela os gentios alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado, para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Amém? Pode se assentar, irmãos. Eu não sei qual que é o pensamento que você tem a respeito de fé, mas aqui o livro de Hebreus nos mostra a natureza da fé e nos mostra o que é fé. Porque muitas vezes nós temos conceitos, perspectiva de fé, e às vezes falta mais abranger para a gente entender o que realmente é fé. Eu vejo muitas vezes as pessoas tendo fé para determinar, mas não fé para esperar. Então nós vamos ver o que realmente é a fé verdadeira. O que é, então o livro de Hebreus nos ensina o que é fé. E para vocês entenderem por que foi escrito essa carta aos Hebreus, Hebreus vem porque foi escrito a judeus cristãos. Essa carta foi escrita no momento de perseguição. Ou seja, o povo hebreu estava sendo perseguido. E eles estavam quase voltando à prática judaica de novo, ou seja, a antiga aliança. Então o tema desse livro de Hebreus é melhor conserto. Ou seja, por isso que vai aparecer sempre mostrando, capítulo 1, capítulo 2, 3, vai aparecer Cristo maior que os anjos, Cristo maior que Moisés, Cristo maior que Josué, Cristo maior que tudo, porque estava mostrando que a nova aliança é muito maior do que a velha aliança. E mostra que a antiga aliança era a sombra daquilo que estava previsto, que era Cristo. Então o livro de Hebreus foi escrito nesse contexto, com o propósito de animar os irmãos, de animar a fé dos irmãos, para que os irmãos perseverassem, não desistissem e não voltassem para o judaísmo de novo. Tanto que no versículo capítulo 10, o último versículo, vocês vão ver o que está escrito, ó. Diz assim:
Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem à conservação da alma. Então nós não somos daqueles que retrocedemos, daqueles que voltamos. No caso deles era para a antiga lei, para o pecado. Para nós também, nós não somos daqueles que voltamos para o pecado, mas nós somos daqueles que perseveramos na palavra de Deus, perseverando na palavra do Senhor. Então foi escrito no propósito de animar os irmãos, dos irmãos se fortalecer, dos irmãos ter fé. E aqui no livro de Hebreus mostra os irmãos que teve fé na antiga aliança e alcançaram pela fé as bênçãos de Deus, alcançaram pela fé aquilo que Deus tinha para eles. Então, irmãos, nós vamos aprender que a fé nos ajude a alcançar aquilo que Deus tem para nós. E mostra que a fé é o firme fundamento. Em algumas traduções está dizendo a certeza. Então a fé é a certeza das coisas que se espera. Ou seja, você não está vendo, você espera, e pela fé você tem a certeza que você vai alcançar. Então nós sabemos que fundamento é aquilo que sustenta. A fé, ela nos sustenta, a fé nos mantém de pé, ela nos mantém firme. Sem fé não tem como a gente permanecer firme. Sem fé não tem como a gente confiar, sem fé não tem como a gente esperar. Então a fé é um fundamento, a fé é um sustento, a fé é um alicerce. Sem fé a gente não consegue esperar em Deus. Sem fé a gente não consegue confiar em Deus. Sem fé a gente não consegue nem agradar a Deus, como diz aqui. Então, primeira coisa para a gente entender: alguém que tem fé é alguém que espera em Deus. Então espera no Senhor. Espera no Senhor. Às vezes, irmãos, vocês já viram aquela ilustração do rapaz cavando até chegar no diamante? Vocês já viram isso? Quando ele estava próximo de chegar, era só mais uma, ele desistiu. Ele não teve paciência. Ali no caso ele estava trabalhando, mas se ele vai mais um pouquinho, ele chegava no diamante. Se ele vai mais um pouquinho. E às vezes é assim na nossa vida, irmão. Às vezes nós estamos esperando uma semana, aí vai acontecer no dia seguinte: não quero saber mais não quero esperar mais em Deus, não vou confiar mais em Deus. E vai acontecer no dia seguinte. Então é o firme fundamento das coisas que se esperam. Seja, não aconteceu ainda, mas eu creio que vai acontecer. Eu espero e creio que vai acontecer. Então a fé é crer, irmão, na coisa, aquilo que nós não estamos vendo. E a prova, seja, ou os fatos, em algumas traduções, os fatos das coisas que não se veem. Eu espero, eu tenho a certeza pela fé que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas um dia eu vou ver em nome de Jesus. Então a fé é para nós esperar, irmãos. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. É muito forte. Às vezes eu vejo a pessoa, nossa, aquela pessoa tem uma fé. Mas que fé é essa? Por isso que a gente tem que... Qual que é a natureza da fé? Qual que é o fundamento da fé? A gente tem que entender. É esperar. Todos os homens de Deus tiveram que esperar. E esperar, irmão, não foi por um dia, 2 dias, não. Foram anos. Anos esperando. Então, a coisa que a gente aprende é que a fé nos dá fundamento, nos dá certeza para a gente esperar em Deus. E a fé também, ela nos faz crer naquilo que ainda não aconteceu, que vai acontecer. Então, nós não estamos vendo, mas eu creio que vai acontecer em nome de Jesus Cristo. E diz mais: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então foi pela fé em Deus que eles alcançaram o testemunho. Então, irmãos, pela fé nós conseguimos alcançar testemunho diante de Deus. E olha aqui, casando com a palavra que foi inicial e com o que foi falado, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Então eu tenho que ter fé que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então fé para esperar, fé para crer que aquilo que nós não estamos vendo vai acontecer, e fé para alcançar testemunho, e fé para confiar que o mundo foi criado pela palavra de Deus.
Ah, mas diz o cientista que não foi pela palavra, foi o Big Bang. Não, foi a palavra, irmãos. E é mais preciso ter mais fé para que foi o Big Bang do que foi a palavra de Deus. Fé no sentido assim de crer, porque é uma teoria, uma crença. Às vezes a pessoa crê, como que ficou tudo no lugar certinho? Uma explosão, explode uma bomba aí para ver o que acontece. Então é preciso ter mais fé para acreditar nisso do que ter mais crença do que crer que foi Deus, irmão, porque foi Deus que criou. Só alguém divino, só alguém sobrenatural podia colocar tudo no lugar. Nada se arruma sozinho, irmão. É Deus que coloca tudo no lugar. É Deus que arruma. Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparenta. Nós não estamos vendo Deus, mas foi Ele que criou. Ele não está aparente à nossa vista, mas foi Ele que criou. Então não duvide de que foi Deus que criou os céus. Não duvide que foi Deus que criou as terras. Não duvide. Esses dias perguntaram para mim, quando eu vou levar os meninos na aula de bateria, aí tem uns macacos desenhados, né? Aí vai a evolução, né? Aí tá escrito não polui. Aí eu perguntar para mim, pastor, os meninos perguntando, Samuel, Pedro, nós viemos do macaco? Aí eu falei, o que a Bíblia diz? Aí eles falaram, então irmão, nós não viemos do macaco, nós viemos da palavra de Deus. Foi Deus que nos criou, foi Deus que nos formou, foi Deus que planejou a nossa vida. Ele, antes da fundação do mundo, o Senhor planejou a gente vir, irmãos. Nós não somos algo da teoria ou da evolução. Nós somos algo da mão de Deus, irmão. Nós somos feitos pela mão do Senhor. Então não duvide que foi Deus que nos criou. Vamos ter fé, irmão, no que Deus fez na nossa vida. E que foi Ele que criou os céus e a terra. Foi Ele que nos criou. E tem mais, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício. Olha aqui, irmão, fé para esperar. Fé para crer naquilo que não deu, aquilo que não viu. Fé para crer que a palavra de Deus, que o mundo foi criado pela palavra de Deus, e fé para oferecer sacrifício a Deus. No caso nosso, para adorar a Deus e oferecer o melhor para Deus. Então tem que ter fé para adorar a Deus também, irmãos. Isso é forte. Pela fé, irmãos, Abel ofereceu o maior sacrifício a Caim. Do que Caim, Abel falou, vou oferecer o melhor do rebanho. Eu vou oferecer o primogênito. E pela fé ele alcançou, irmão, testemunho que era justo. Porque ele deu o melhor para Deus. Ele fez o melhor para Deus. Irmão, temos que ter fé para oferecer o melhor também para Deus. O melhor para o Senhor, para adorar a Deus. E ele alcançou testemunho, dando a Deus testemunho dos seus dons. Deus deu testemunho. Até hoje fala o testemunho de Abel. Até hoje o testemunho de Abel fala. Então tenha fé para adorar a Deus. Tenha fé para oferecer o melhor para Deus. Tenha fé para dar o melhor para o Senhor. Aleluia. Então pela fé também Enoque foi trasladado para não ver a morte. Versículo 5. E foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Por que Enoque foi trasladado? Porque ele andava com Deus. Irmão, é tão forte essa parte, que todos que vieram, ou alguns que vieram antes de Enoque, falam assim, eles nasceram, geraram e morreram. Nasceram, geraram e morreram. Quando chega em Enoque, é diferente. Ele nasceu, gerou e andou com Deus, e Deus trasladou. Não morreu, foi direto para o Senhor, porque ele andou com Deus. Quem com Deus vai ser arrebatado para a glória de Deus, vai morar com Deus, vai viver com Jesus para sempre. Então ele teve testemunho o suficiente e andou com Deus, irmão, agradou a Deus. Irmão, nós temos que ter fé, quer dizer, fé para agradar a Deus, fé para andar com Deus, fé para estar na presença de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a gente crer, confiar, depositar a nossa confiança no Senhor. Não é só crer e não confiar, porque quem crê tem que confiar, tem que depositar na mão de Deus, tem que entregar nas mãos do Senhor.
Porque como eu disse que eu creio, mas não confio. Como que eu disse que eu acredito, mas não confio? Eu creio que o Senhor vai fazer, mas não confio que nada vai acontecer. Ué, sabe como que era na tradição judaica a fé deles? Eu expliquei aqui, explico de novo. A fé deles era deles crer e chegar ao ponto de confiar, como eu disse para os irmãos, quando a gente às vezes chega na nossa casa, a gente tem um sofá lá, e às vezes a gente tem um sofá e se joga, por que nós se joga naquele sofá? Porque sabe que ele vai sustentar a gente. Então ter fé o suficiente, crer, é saber que Deus vai nos sustentar. É saber que nós podemos se lançar na presença de Deus, confiar nele, que ele vai nos segurar e vai sustentar a gente. Agora eu tenho fé em Deus, mas eu não confio, não creio em nada que Deus faz. Irmão, ele continua salvando, ele continua curando, ele continua abrindo porta, ele continua dando livramento, ele continua dando dons espirituais, ele continua levantando. Deus, ele não muda, ele continua o mesmo. Aleluia. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6. Porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Quem crê que Deus existe e busca ele tem um galardão reservado, irmão. Por isso que Jesus vai dar o galardão dele para cada um, vai repartir conosco. Jesus vai repartir o galardão dele com a gente. Ele conquistou e vai repartir conosco através da cruz do Calvário. Então quem está em Cristo tem um galardão, temos que crer. E olha isso daqui também, o versículo 7, irmão. Isso aqui me chamou a atenção. Vocês vão ver que tem fé para muitas coisas. E nós vamos chegar nos níveis aqui, você vai falar, meu Deus, é só Deus na causa mesmo. É só Deus. Diz assim, pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pelo qual alcançou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Ou seja, Deus avisou Noé, vai vir um dilúvio. Noé fez, creu. Noé prepara uma arca, ele confiou que eu vou preparar pela salvação. Temeu, então divinamente ele foi avisado e ele teve fé para obedecer a Deus e fazer a arca. Irmãos, temos que ter fé para ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Nós temos que ter fé para ouvir a palavra do Senhor e obedecer, porque ele ouviu a palavra de Deus, temeu e fez a arca e preparou a arca para ele e para a família dele. Irmãos, temos que ter fé também para obedecer, para ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Oh Deus Todo-Poderoso, irmão. E por isso Noé, por ele divinamente ser avisado, por crer, salvou ele e a família dele. E os outros que não teve fé? Pereceu. Condenou o mundo e Noé se salvou. Então, irmão, a fé nos livra. A fé nos salva, a fé nos livra. E livra também a nossa família. Então a importância da gente ter fé. Então, em nome de Jesus, não vai nessa mão, que a pessoa que tem fé é só aquela que determina e acontece tudo. Não é isso não, irmão. A fé é muito mais que isso. É muito mais que isso. É claro que tem isso também. A gente pode, pela fé, crer que vai ser curado, né? Isso não estou falando que isso é errado. Mas estou falando para a gente ver o que é a fé de verdade, qual os lados que a fé tem, ou seja, o que a fé traz para a gente, ou o que a fé faz a gente fazer. A fé faz a gente crer, irmão, que o mundo foi criado pela palavra de Deus. A fé faz a gente esperar. A fé faz a gente ter a certeza do que o que a gente não vê vai acontecer. A fé faz a gente oferecer o melhor para Deus. A fé nos faz, irmãos, andar com Deus. Porque quem vai andar com Deus se não tiver fé? E a fé nos faz agradar a Deus. E a fé nos faz obedecer e ouvir a palavra de Deus. Exemplo no versículo 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então aqui Abraão prova lá do versículo 1. Abraão foi para um lugar que ele nem sabia onde era. Nem tinha visto ainda. Mas ele saiu e foi.
Ele obedeceu a Deus e pela fé ele alcançou. Então, em nome de Jesus, irmão, se é Deus que está falando para mim e para você, pode ficar tranquilo. Ele garante. Mas a gente tem que ter fé, tem que acreditar. Ah, não, eu só vou se Deus falar para mim onde é, se Ele mostrar. Às vezes a gente quer que Deus mostre o detalhe e Ele não mostra. Tem coisa que Ele não mostra o detalhe. Ele não mostrou o detalhe para Abraão. Ele não falou: Abraão, eu vou te levar lá para a terra prometida, vai ser lá onde eu vou levar você. Você vai passar por essa rota, vai tudo. Não, ele chamou Abraão e vai que eu vou te mostrar ainda. Vai que eu vou te mostrar. Então, irmão, tem coisa que Deus faz na nossa vida que Ele não explica tudo. Nós vai entendendo o caminho. Nós vai entendendo a caminhada. E fora que depois a gente entende qual que é o propósito que Deus tem. Através de Abraão, Deus ia abençoar toda a família da terra. E hoje nós somos filhos da fé de Abraão. E hoje nós somos abençoados através da descendência de Abraão. Nós somos abençoados através de Cristo Jesus. Então, pela fé nós estamos aqui, irmãos. E pela fé, Abraão saiu e obedeceu ao Senhor. Então, o que nós temos que ter fé para sair e obedecer a Deus. Se Deus mandar nós ir, nós temos que ir pela fé. Ah, eu não sei, pastor, o que está esperando lá, mas Deus está te enviando, Ele te garante. Então, a gente tem que ter essa fé também em nome de Jesus. Agora, olha lá o versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber a promessa ofereceu a seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Você vê que o livro de Hebreus está lá em Gênesis. Não, o livro de Hebreus é isso que Isaac fez. E vem aqui nos Hebreus. E agora que nós entendemos porque Abraão teve fé até para sacrificar o filho dele. Porque ele creu que ainda que ele sacrificasse, Deus tinha o poder de ressuscitar o filho dele. Porque Abraão fala assim, porque Deus, Isaac era o descendente da promessa, ou seja, era o filho da promessa. Então Abraão, Deus falou que a promessa vai se cumprir através de Isaac, agora Deus pede Isaac para mim. É uma coisa que tem que ter uma fé só Deus, né? Porque a gente, vamos só dando um exemplo aqui, né, irmão? Vamos entrar no profundo. Deus fala que vai te dar um filho. Aí quando Deus te dá o filho, Deus fala: agora eu quero que você mate esse filho. É claro que Deus não aceita sacrifício de criança. Era só para provar Abraão. Aí você fala: meu Deus do céu, acabei de receber o filho. Agora Deus fala: mas olha a fé de Abraão. Creio que se até ele matasse o filho dele, Deus tinha o poder de ressuscitar o filho dele. Falou: ainda que meu filho morra, mas eu creio que Deus, ainda que ele morrer, eu creio que Deus pode ressuscitar ele. Ou seja, eu creio, Deus fez a promessa, Ele vai garantir a promessa. Ainda que eu mate meu filho depois, Deus vai ressuscitar ele. Irmão, isso é ter fé, irmão. Isso é ter fé. Hoje, em nome de Jesus, eu creio que aqui não, né? Esses dias perguntaram para mim, né? Qual que é todo pai às vezes tem um sonho do filho ser médico, tem um sonho do filho ser advogado, ou ser engenheiro, ou ser empresário. Não é isso aí? Eu falei: não, para mim não. O meu sonho é que meu filho seja um servo de Deus verdadeiro. Do meu coração, irmão. O meu sonho é que meu filho seja um servo de Deus verdadeiro. Aí ele falou: Eu falei: por que meu filho tem dinheiro, mas não é servo de Deus? E ele se perder aí. Então, irmão, é muito melhor a gente entregar nosso filho na mão de Deus, irmão. Faça igual Ana, recebeu, mas falou: eu entrego ao seu serviço, Senhor. O que o Senhor quiser dele, o que o Senhor quiser fazer dele, faça. O meu sonho é isso, irmão, que meu filho seja um servo, minha filha seja um servo fiel a Deus, porque se eles forem servos de Deus, não vai faltar nada para eles. Tudo que eles precisarem da parte de Deus, Deus vai dar para eles. Porque eles vão ser servo fiel do Senhor. Porque às vezes os pais planejam uma coisa que não aconteceu na vida dele, na vida do filho. E às vezes não é aquilo que Deus quer. Tem coisa que até Deus quer, tem coisa que dá certo, mas não é todos os casos, irmãos. Então, em nome de Jesus,
Planeje para o seu filho aquilo que Deus tem para o seu filho. Meu filho, que você seja um servo fiel. Que você seja uma serva fiel. E aonde Deus te levar, aonde Deus te colocar, você é dele. Então, irmão, planeje o melhor para o seu filho. O melhor é entregar na mão de Deus. O melhor é confiar no Senhor. Porque aquilo que seu filho vai ser na mão de Deus, vai garantir tudo. Porque ele vai estar na mão do melhor patrão, do melhor Deus, do melhor rei, do melhor Senhor. Agora tem sonhos, você tem sonhos de ser algo, corra em nome de Jesus, se é o sonho de Deus. Corra atrás dos seus sonhos, mas eu estou falando só uma experiência. É muito melhor a gente estar com o nosso filho na presença de Deus. Porque às vezes as pessoas planejando algo para os filhos que Deus não quer. Se afasta da presença de Deus, se desvia, deixa de adorar a Deus como era, e depois, mas meu Deus, por que isso aconteceu? Aí Deus fala, irmão, você não quis entregar para mim, mas entregou para o mundo. A gente tem medo, fala, não Senhor, está aqui meu filho para a obra missionária ainda. Dá aqui meu filho, não, meu filho vai sofrer na obra nada, meu filho vai ser pastor nada, meu filho vai... Então as pessoas veem a obra de Deus só como um sofrimento. Só veem as coisas de Deus como um sofrimento. E as coisas do mundo, irmão? Que não traz nada eterno. Porque você não vai chegar lá para Deus e falar, Deus, eu fui enfermeiro e está aqui as almas para o Senhor. Se você não ganhou a alma lá, vai ficar registrado aqui na sua carteira o seu serviço, mas lá no céu não vai estar. Lá no céu vai estar nossas obras que nós fizemos para Deus, irmão. Se você glorifica a Deus no seu trabalho, se você dá bom testemunho, então é isso que vai valer diante do Senhor. É isso que nós fazemos de bom no propósito de Deus. Porque Deus nos criou com um propósito. Então faça tudo conforme a vontade de Deus. Porque assim as coisas vão dar certo na sua vida. As coisas vão dar certo na nossa vida. Isaac morreu? Não morreu. E a promessa se cumpriu. Então fica tranquilo. Quando você entrega seu filho na mão de Deus, ele não morre, ele ganha vida. E ele ganha vida com abundância. Aleluia. Continuando. Versículo 20. Pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Irmão, a fé também tem o poder de abençoar. Jacó abençoou pela fé, eu abençoo meus filhos. Ele abençoou, se você for ver as bênçãos de Jacó, se cumpriram. Porque tinha um peso muito profético, tantos nomes, as bênçãos que o pai dava. Então abençoa seus filhos. Abençoa as pessoas. Abençoe em nome de Jesus, creia pela fé. Meu filho vai ser uma serva de Deus, minha filha vai ser uma serva de Deus. Eu abençoo a descendência do meu filho. Eu abençoo em nome de Jesus a descendência da minha filha. Senhor, meu filho vai ser uma benção, minha filha vai ser uma benção, minha família vai ser uma benção, meus parentes vai ser uma benção, a igreja vai ser uma benção, os irmãos vai ser uma benção, em nome de Jesus. Então ele abençoou nas coisas futuras e aconteceu. A minha avó, a irmã Maria, quando ela não pôde cuidar de mim, ela falou, eu entrego ele nas suas mãos, Deus. Então eu estou aqui, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Eu agradeço por Deus e pela oração dela, glória a Deus. E sabe onde? Eu estava lá no bar. E ela orou por mim lá do outro lado, eu entrei e eu estava no bar, novo no bar, porque levava eu não tinha como se mover sozinho. Era criança, ela falou, entrego nas suas mãos. Aí onde eu estou hoje? Então, irmão, entrega na mão do Senhor. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Vamos lá agora, versículo 30. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Irmão, parece uma doideira, né? Ficar rodeando o muro 7 dias. Isso aí vai acontecer, 7 dias ficar rodeando o muro. Tem que ter fé. Porque as muralhas de Jericó, o povo temia aquelas muralhas. E o povo confiava naquelas muralhas, que não caía de jeito nenhum. E o povo ficou tanto que o povo ficou rodeando lá, os exércitos não fez nada. Falou, deixa só estar rodeando aí, eu acho que eles não vão fazer nada. Acho que eles estão vendo que a muralha é grande, não vai conseguir derrotar, não está escrito isso.
E deixaram o povo ficar rodeando lá. Que eles podiam lançar seta, podiam lançar flecha, eles falaram, esse povo só vai ficar rodeando, vê que não vai conseguir entrar, mas daqui a pouco Deus começou a agir. Então, irmão, em nome de Jesus, pela fé, creia que as muralhas vão cair em nome de Jesus. Não as muralhas de Jericó, mas as muralhas do pecado, as muralhas da frieza, a muralha da depressão, a muralha da enfermidade, a muralha do mal, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso, meu Deus, tem misericórdia de mim. Oh Jesus. Aleluia, Jesus. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Raabe, uma estrangeira que habitava na terra de Jericó, acolheu os espias. Pela fé, Raabe, irmãos, ela não pereceu com os incrédulos. Ou seja, ela teve fé no Deus de Israel. Ela confiou. E ela recebeu os espias que eram estrangeiros. E pela fé ela foi poupada. Irmão, a fé nos traz livramento. A fé nos traz salvação. E salvou ela e a família dela. Ela e a casa dela. Então é essa fé que Deus quer que a gente tenha também, irmãos. Se a gente for ver mais para frente aqui de fé, irmãos, pessoas aqui que foram mortas, pessoas aqui que sofreram, porque teve fé em Cristo, porque teve fé no Senhor. Então, irmão, a fé, a gente tem que crer até no sofrimento. Se a gente não tem fé, como que a gente vai passar pelo sofrimento? Você acha que os discípulos, os apóstolos, os profetas, por que eles entregavam a vida por amor a Deus? Porque eles tinham fé, que ainda que o corpo deles aqui desfalecia, eles tinham um corpo eterno. Ou seja, uma glória eterna, algo reservado para eles. Então nós temos que ter fé, que na hora, se precisar, e que isso não acontece, mas se precisar, ou você entrega, ou você nega Jesus, ou você morre. O que nós temos que fazer? Não, eu não nego Jesus. Tem que ter fé para isso também. Se a gente não tiver essa fé, a gente não é entrega, a gente não vai receber aquilo que Deus tem para nós. Então, irmão, fé é para várias coisas. É para agradar a Deus. Irmão, agora vai ser algo forte também. Peço que os irmãos abram a Bíblia dos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 5. Ou 1 Coríntios, não, me perdoa. João, capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Depois a gente vai resumir. Irmãos, João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Irmão, isso é muito forte. Aqui o mundo é o sistema, é o pecado, as corrupção. Às vezes, meu Deus, por que eu não consigo vencer esse pecado? Por que eu não consigo vencer o mundo? Por que eu não consigo vencer esse sistema? Porque às vezes falta fé. Pode ver que quando você está avivado na fé, você está fortalecido, você consegue resistir àquele pecado. Consegue resistir àquela situação. Mas se a fé está fraca, não tem fé, como que vence? Então a fé, irmão, é tão forte que ela faz nós vencer o mundo. Vencer o pecado, vencer o sistema, vencer a corrupção. Então, nossa, essa pessoa tem uma fé, mas não vence o pecado, não vence o mundo. Então está faltando fé, irmãos. Porque a gente tem que ter fé para vencer o pecado, fé para vencer o mundo, fé para vencer a corrupção. E é o mais tremendo, que no 5 vai dizer mais ainda. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? A fé em quem? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. A fé em quem, irmão? Em fé em Jesus. Quem vence o mundo? Quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então nós temos que ter fé para vencer o mundo.
Se o pecado está vencendo a gente, se o mundo está vencendo a gente, porque nós então está faltando fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Porque o que é impossível para Jesus, irmão? Está entendendo? Então a gente consegue vencer o pecado em nome de Jesus, porque Ele venceu primeiro. E através dele agora a gente consegue vencer. Então não se iluda. Ah, mas essa pessoa tem uma fé, mas vive no pecado. Está faltando fé. Irmãos, fé, Jesus nos dá para vencer o mundo. E a fé também faz nós ser salvos. Porque nós vemos aí tantas coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. E também sem fé, como que a gente vai crer em Deus? Por isso que a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve, a gente crê. E quando a gente crê e aceita Jesus, nós somos salvos. Então a fé também é para salvação. Irmãos, e a fé vem de quem? Vamos ler Efésios 2. Efésios 2, 8. E agora eu lembrei de outra passagem. Obrigado, Jesus. Efésios 2, 8. Deixa eu achar aqui. Efésios é antes de Filipenses, depois de Gálatas. Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmão, se nós somos pela graça e a fé é dom de Deus, é Deus que dá, então é só Deus mesmo na nossa vida. Você vê que tudo é de Deus, irmão. Então o que nós temos que fazer? Levantar a mão para o céu e agradecer. Obrigado por me dar graça e obrigado por me dar fé. Porque é dom de Deus, é Deus, irmão, que nos dá. É só a graça de Deus. Irmãos, e sabe quem é o autor e consumador da nossa fé? Vamos abrir em Hebreus. Olha que está no mesmo contexto, irmãos. Está no mesmo contexto. Lembra? Estão escrevendo para os irmãos que estão passando perseguição. Estavam passando por perseguição e correndo um risco até de voltar para o judaísmo de novo, voltar para o passado. E às vezes a gente passa por perseguição e o inimigo quer que a gente volte para trás. Mas em nome de Jesus, Deus está nos dando fé hoje para vencer o pecado, fé para continuar, fé para andar para frente em nome de Jesus. E o que a fé faz a gente também, irmão, fazer? Andar. Vamos lá? Versículo 12, capítulo 12, versículo 1, quer dizer, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus. Quem que ele é? O autor. O autor e o consumador da nossa fé. Quem dá fé em nós é Deus e quem garante é Deus. Ele é tanto autor e consumador. Ele tanto guarda a nossa entrada, tanto guarda a nossa saída. Tanto ele começa a obra, tanto ele termina a obra. Irmãos, isso é tremendo. Ele que é o autor, é Ele que criou a fé em nós, e é Ele que faz consumar a gente ficar firme até o fim. É só a gente perseverar, confiar e fazer a nossa parte. Ele é autor e consumador. Por isso que Ele é o ômega e o alfa, Ele é o princípio e o fim, irmão. Começa em Deus e termina em Deus, irmão. Então, em nome de Jesus, vamos deixar todo o embaraço que tenta nos prender a gente, vamos olhar para Jesus, que criou a nossa fé, que é o autor e é o consumador. Porque com certeza o que Ele tem para nós, é que nós vamos até o fim. Ele não quer que a gente pare, Ele não quer que a gente desista, Ele não quer que a gente perca a fé, pelo contrário, Ele quer que a gente persevere na fé. Por quê? Porque nós vamos receber o que Ele tem nos reservado. Então, igreja do Senhor, tenha fé para esperar. Tenha fé para esperar. José, eu estava conversando com os irmãos, esperou 13 anos
13 anos. Ele foi vendido para os irmãos dele, está lá em Gênesis 37, com 17 anos. Aí lá em Gênesis 41, 46, ele começou a governar lá em Potifar, ele tinha 30 anos, 13 anos. Passou por jogo, foi jogado na cisterna. Ainda bem que estava seca, os irmãos. Foi jogado na cisterna, foi vendido, foi acusado de abuso sem ter abusado, foi preso injustamente por causa da acusação, e depois de 13 anos, virou governador. Tinha fé ou não tinha? E a Bíblia fala que Deus era com José. Irmão, sofrendo tudo aquilo, passando por nosso irmão traiu, os irmãos jogou ele na cisterna, os irmãos vendeu ele. Foi acusado de um abuso que ele não cometeu. Foi preso injustamente. Passou 13 anos sofrendo, mas Deus era com ele. E pelo menos aqui na Bíblia você não vai ver José falando: Deus não é comigo, Deus me abandonou, Deus não quer saber de mim. Você não vê isso, José falando isso. Pelo menos que eu li, eu não vi. Vai ver José sempre confiando. Pelo contrário, quando a mulher de Potifar foi tentar José, ele falou: não vou pecar contra Deus não. Teve fé para vencer o pecado, para vencer o mundo, a tentação. Porque a fé também nos faz vencer a tentação. Olha Abraão, irmão. Depois de 25 anos ele recebeu o filho da promessa. Deus chamou com 75, com 100 anos, Abraão recebeu o filho da promessa. 25 anos, irmão. Será que a gente tem fé? Será que a gente consegue esperar? Então vamos esperar no Senhor, irmão. Que aquilo que Ele tem para nós, nós vamos receber. Olha Zacarias e Isabel, já era avançado de idade. E pela fé receberam um filho. Olha Sara e Abraão, já era amortecido. Eles estão aqui também, receberam um filho. Sara já era velhinha, Abraão também, mas receberam. Então tenha fé, irmão. Confia no Senhor. Não desista, não desanime. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos se colocar de pé. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus vai renovar a nossa fé hoje. Em nome de Jesus. Como José teve um sonho e contou, você pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu, confiou nas promessas e as portas se abriu. Deus vai realizar os seus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você que agora está no deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José esperou, Deus agiu e venceu através da fé. Então confia no Senhor, irmão, que vai acontecer através da fé em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, estamos aqui na Tua presença. Meu Senhor, meu Deus, o Senhor nos ensinou tanto hoje, Pai. Ajude nós a colocar a nossa fé em prática, Senhor. Fé não só para determinar, mas fé para esperar, Pai. Fé para confiar naquilo que nós não estamos vendo e nem naquilo que ainda não aconteceu, crê que vai acontecer, Pai. Nos dá fé também, Senhor, para a gente dar bom testemunho. Nos dá fé também para a gente crer que o mundo foi criado pela Tua palavra. Nos dá fé, Senhor, para a gente agradar o Senhor
culto, na adoração, dando o melhor para o Senhor, Pai. Nos dá fé para a gente andar com o Senhor, como Enoque agradou ao Senhor, andou com o Senhor, Pai. Nos dá fé para crer que o Senhor é galardoador daquele que o busca, Senhor. Nos dá fé para que, como Noé, Senhor, foi divinamente avisado e preparou a arca, então ajude nós a estar preparado, se preparar, estar preparado, em nome de Jesus, para a salvação, Pai. Senhor, também em nome do Senhor Jesus, nos dá fé para obedecer e sair, quando o Senhor falar para a gente sair, assim como, Senhor, Abraão obedeceu, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Senhor, nos dá fé para vencer o mundo, Senhor. Nos dá fé para vencer o pecado, Senhor. Nos dá fé para vencer todo o sistema corrupto e pecaminoso, Senhor. Nos dá fé, Senhor, para vencer o mal, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos dá fé para vencer as tentações, em nome de Jesus, Pai. Nos dá fé, Senhor, para crer na cura, na salvação, para crer no milagre. Nos dá fé, Senhor, para nós servir ao Senhor todos os dias da nossa vida, Pai. Nos dá fé, Senhor, para que nós possamos agradar o Senhor. Ah, Senhor, visita a tua igreja, visita o teu povo, Senhor, onde tiver sem fé aqui hoje. Senhor, coloca fé nesse coração, Pai. Onde tiver uma alma querendo desistir, desanimando das promessas, Senhor. Senhor, por favor, Pai, coloca fé nesse coração e ajude a crer na promessa, Senhor. Onde tiver um coração ansioso, um coração turbado, Senhor. Calma, 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 calma. Oh Deus Todo-Poderoso, acalma esse coração através da sua palavra. Acalma, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vá acalmando o seu povo, vá acalmando a tua igreja, Senhor. Ajude fé para esperar, Senhor. Fé para crer em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus Todo-Poderoso, enche essa igreja de fé, Pai. Oh Senhor, nos dá fé, Senhor. Fé para fazer a tua vontade, Senhor. Fé para te agradar, fé para vencer o mundo, fé para fazer tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, Senhor, dá fé para nós, dá fé para essa igreja, Senhor. Tira toda a incredulidade da nossa vida, toda a incredulidade do nosso meio, Senhor, e pela fé na pessoa certa de Cristo Jesus, começa a operar no nosso meio, Senhor. Oh Deus, começa a salvar nossa família e familiares, começa a salvar os nossos vizinhos, Senhor. Começa a salvar as almas desse bairro, dos bairros de cada um aqui representado. Começa a salvar as almas dessa cidade, Senhor. Pela fé, Senhor, abençoa essa igreja. Pela fé, Senhor, nós queremos que o Senhor vai abençoar essa igreja, que o Senhor vai abençoar o teu povo, que o Senhor vai abençoar a nossa família, que o Senhor vai abençoar os nossos vizinhos. Pela fé, nós queremos que o Senhor vai abençoar os nossos filhos, Pai. Pela fé, Senhor, nós cremos que Jesus vai voltar. Aleluia. Pela fé nós cremos que Jesus vai voltar e nós vamos se encontrar com Ele. Ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Todo-Poderoso, vai derramando ânimo sobre a tua igreja, vai derramando fortalecimento e avivamento. Pela fé nós cremos num avivamento espiritual, Pai. Pela fé nós cremos que o poder do Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. Pela fé nós cremos, Senhor, que os dons espirituais ainda existem, Senhor, e atual, e o Senhor vai usar nós para a glória do santo nome do Senhor, Pai. Pela fé, Senhor, nós cremos no seu poder, Pai. Pela fé nós cremos que o Senhor é Deus, Pai. Pela fé nós cremos no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Pela fé nós cremos no Senhor, Pai. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como divindade nós cremos, Senhor. Ó Deus, por isso louvamos o teu nome, engrandecemos porque o Senhor é santo, é fiel e verdadeiro, e já profetizamos pela fé, Senhor, que muitas bênçãos espirituais, Senhor, espirituais vai sobrecair sobre o teu povo, Senhor, que um avivamento vai vir, Senhor, que o Senhor também vai abençoar, Senhor, na sentimental, Senhor, no emocional, no financeiro, e seu reino vai crescer, e seu reino vai avançar.